Olá, pessoal. Meu nome é professora Cássia Coutinho. Então, vou dar início às nossas aulas aí 100% focadas no CESP de raciocínio lógico. Então, gente, vamos lembrar que o CESP ele gosta de raciocínio lógico, então é uma coisa que realmente cai muito nas provas do CESP. Ele tem um raciocínio lógico diferenciado, então ele é muito mais conteudista. Tabela verdade, equivalência, negação, propriedades, né? Ele, vamos dizer assim, ao longo dos últimos anos, ele perdeu, né, o caráter simbólico dele, que ele tinha isso como um traço marcante, mas ele não abandonou de vez, tá, gente? No que compete ao raciocínio lógico, o CESP ele continua sendo a banca que mais cobra teoria, vamos dizer assim, propriedades, assim que a teoria marcante mesmo, e é que mais tem a parte simbólica aí avantajada, tá? Então ele continua sendo nesse perfil, ele se diferencia das outras bancas. Então, basicamente é assim, quando tem lá, estou almejando algum concurso focado no CESP, eu tenho que realmente, além de, às vezes, já ter feito, né, um curso regular é sempre bem-vindo, um curso, uma preparação um pouco mais ampla, né, antes de eu focar especificamente no CESP, mas é fundamental que eu faça um curso específico do CESP, tá? Outras bancas, dependendo do curso teórico que o aluno fez, ele consegue até migrar, fazer só um curso de exercício. No caso especial do CESP, não indico isso. O ideal é que ele faça um curso teórico específico para o CESP, mesmo ele já tendo feito algum tipo de curso teórico. Por quê? Pelo jeito de cobrar do CESP, pelo nível de aprofundamento que ele pede nas questões de raciocínio lógico, pelo teor simbólico que tem nas provas dele, coisas que realmente não acontecem em outras bancas, beleza? Então, nossa missão aí é a parte de raciocínio lógico. Focada aí na banca CESP, né, gente? Que a gente gosta tanto dela, né? O menino fica aí todo louco com ela, né, gente? Mas é possível, não precisa desesperar. A Cassiana é muito difícil, gente. Para quem não estuda, tudo é muito difícil. Agora, para quem estuda e para quem está bem preparado, não tem dessa de banca fácil ou banca difícil. Então, nossa missão aqui é nos preparar para CESP, não CESP, CESP difícil, CESP fácil. Ou seja, de uma forma bem geral aqui. Bom, gente, então, primeira coisa aí dentro, que eu chamo de conceitos iniciais, né? Então, primeiro é o conceito de proposição. Queridos, essa primeira parte, que eu costumo chamar de conceitos básicos de RL, né, de raciocínio lógico, o CESP ama. Então, ele é a banca que mais ama essa primeira parte. Então, se é proposição ou não, forma de linguagem, né, conectivos, representação, se é uma proposição simples, se é uma proposição composta, princípios. Então, esta aula para o CESP, ela tem um peso maior, tá? Duas coisas são muito recorrentes no CESP. Perguntar se é ou não uma proposição e perguntar se é uma proposição simples ou composta. Então, basicamente, aqui, ó, nessa aula de hoje, o CESP é praticamente a banca que cobra isso em todas, tá claro? Então, vamos lá, gente. O que é uma proposição? Então, a gente fala que a proposição é um conjunto de palavras ou símbolos, os quais, dentro de um certo contexto, podemos atribuir apenas um dos valores lógicos. Um dos valores lógicos. Verdadeiro ou falso. Beleza? Então, falou em proposição, você vai pensar sempre assim, ó. Eu posso, dentro de um certo contexto, atribuir, cadê? Apenas um dos valores lógicos. Ou ela é verdadeira, ou ela é o quê? Falso. Eu posso atribuir um juízo de valor. Outras coisas que são interessantes. Quando eu falo em proposição, eu estou falando uma sentença declarativa, ok? Então, quando eu falo em proposição, eu estou falando de uma sentença declarativa, é uma sentença de sentido completo.
Gente, concorda que apenas uma frase de sentido completo, ela pode ser definida como verdadeira ou falsa, tá? Então, falou em proposição, você pensar em algumas coisas. De cara, tem que ser uma afirmação, porque tem a ver com a ideia de ser uma sentença declarativa. Ela tem que ter uma estrutura tradicional de frase, sujeito, predicado e complementos, ok? Ela tem que ter essa estrutura tradicional do português. Então, por exemplo, uma frase sem verbo, né, uma frase nominal, ela não é classificada como uma proposição, tá? Então, ela tem que ter sujeito, predicado, tem que ter essa estrutura. Ela tem que ter sentido completo, porque apenas a frase em sentido completo, ela pode ser classificada em verdadeira ou falsa. Beleza? Ok, exemplos aí. Então, imagina que eu tenho... Primeira coisa, como é que o CESP ele vai falar, gente? Ele vai, no caso do jeito tradicional do CESP, né, que é de certo ou errado, ele vai vir lá e ele pode fazer... Ele faz duas brincadeirinhas. Ou ele te dá uma lista de frases e vira e fala assim, vamos supor que fosse essas 5. Das 5 frases acima, existem tantas que são proposições. Ah, não, há apenas uma que é proposição. Não existe proposição. Então, é uma possibilidade, ok? Outra coisa, ele pode te dar uma única frase falando assim, a frase, ele foi eleito o melhor jogador de 2005, é uma proposição. Gente, provas recentes do CESP, a gente tem isso. Então, uma coisa que você pode pegar questões do CESP de 10, 15 anos para trás e pegar questões atuais do CESP, assim, dos últimos, vamos dizer, 3 anos, que você vai ver que é recorrente pra caramba nas provas dele, ok? Então, vamos lá, gente. A primeira, Juliana Paz tem chulé. Bom demais falar mal desse povo, né, gente? E aí, é proposição ou não é? Então, vamos lá. A minha pergunta é simples. É proposição ou não é? O que eu tenho que analisar? É uma afirmação? Sim. É uma sentença declarativa? Sim. Ela tem sentido completo? Sim. Cabe um julgamento? Cabe eu dizer se ela é verdadeira ou falsa? Sim ou não? Sim. Eu, Cássia, posso não saber. Eu nunca cheirei o pé da Joana para Juliana Paz e nem pretendo, mas eu prefiro imaginar que essas mulheres aí têm alguma coisa que não é legal. Mas se eu lá fosse lá, cheirasse o pezinho da Juliana Paz, eu poderia verificar se ela tem ou se ela não tem chulé. Então, ou seja, é uma sentença declarativa, ela possui um sentido completo, ela admite um juízo de valor. Eu sei qual ele é? Não, mas não é isso que ele está me perguntando. Então, é uma proposição? Sim, é uma proposição perfeitamente, ok? 2 mais 3 é maior que 7. É proposição? Sim, é uma sentença simbólica, mas ela tem sentido completo, ela pode ser julgada como VOF e é apenas um deles. Então, 2 mais 3, 5. 5 é maior que 7? É uma sentença falsa, mas é uma sentença? Eu posso afirmar um juízo de valor? Posso, sim. Então, no caso das frases 1 e 2, elas são proposições, que significa dizer que elas são sentenças declarativas, ok? Então, são sentenças aí declarativas. Beleza? Agora, repara o seguinte, A3. Ele foi eleito o melhor jogador de 2005. É proposição ou não, gente?
E aí? Ele quem? Quando eu falo assim, ó, ele foi eleito, ele quem? Ora, eu posso pensar no Ronaldinho Gaúcho, que em 2005 ele foi ele? Que o Câmara falou assim, não, foi ele sim, tá, vou olhar lá. Então, Ronaldinho Gaúcho, suponhamos que seja ele, eu sei que foi Ronaldinho, agora se é o Gaúcho, se é o outro, mas eu acho que é ele mesmo. Então, ele foi eleito lá o melhor jogador de 2005. Se eu pensar no Ronaldinho, ela vai ser verdadeira, beleza? Se eu pensar no Cristiano Ronaldo, que é rico também, mais bonito, ela é uma proposição falsa. Então, repare, gente, que depende de quem é ele. Beleza? Dependendo de quem eu pensar que é ele, ela pode ser ver ou pode ser falsa, pode ser verdadeira ou falsa. Então, ela é uma sentença que está em aberto, ela não possui sentido completo. Agora, olha a quarta. X mais Y é um número natural. É proposição ou não? Sim ou não? Vamos pensar? Domino tudo de número natural. Eu consigo julgar a sentença 4? Consigo? Não, gente, porque olha para você ver. Se eu pensasse, por exemplo, 2 mais 3, 5. 5 é um número natural? Sim, beleza? Porém, como ele não me disse quem é X e quem é Y, então imagina que Maria, né, nós mulheres, seres evoluídos, pensamos em 2 mais 3, 5 é um número natural, fechou. Mas sempre tem aquele Joãozinho que é do contra, né, gente? Ele vem cá e falou assim, eu pensei em 2 menos 7. Cássia, mas é mais. Então, beleza, deixa eu te ajudar para ninguém dar nó aí. Beleza. Eu pensei que o X vale 2 e que o Y vale menos 7. Tem problema? Não, só que aqui seria uma sentença falsa. Não tem jeito. Então, neste caso, não vai ser uma proposição. Então, olha aqui. Por que não é uma proposição, gente? Porque depende de quem é X e de quem é Y. Então, no caso aqui da questão da letra 4... Ixi, letra 4 é ótimo, né? No caso aqui do 4, gente, repare que eu preciso saber de quem é X e quem é Y. Se Maria pensou em 2 e 3, 2 mais 3, 5 é um número natural. Joãozinho pensou em 2 e menos 7, que não é natural. Beleza? Então, depende de quem é X e Y. E a quinta, X mais 2 é igual a 5. É proposição ou não? E aí, gente? X mais 2 é igual a 5. É proposição ou não? Então, vamos lá. Por que a 3 não é? Porque eu não sei quem é o ele. Por que a 4 não é? Porque eu não sei quem é o 4 e quem é o Y. Então, eu pergunto na 5. Proposição ou não? Quanto que vale o X na 5, gente? Você do online... Quanto? Estou ouvindo, captando sua mensagem, telepatia antecipada. E aí, quanto que vale o X? Eu aposto que uma boa parcela de quem está me assistindo agora falou assim, uai, se for mineiro, né? Se for, qual que é o lugar que a gente foi? Rio Grande do Norte? Bah, né? Então, aposto é um monte de gente pensando aí, X igual a 3, né? X igual a 3. Será? E aí? Vocês estão enxergando aqui x igual a 3? Está escrito x igual a 3? Não, né, gente? Aí o menino está falando assim, mas Cassinha, se eu resolver dar x igual a... entendi, porque você, aluno psicopata, você foi lá até escreveu isso no seu caderno, né, gente? Olha que lindo. Gente, vamos pensar? Por acaso está escrito assim, resolva a equação? Não. Dê o conjunto solução dessa equação? Não. Xerete o valor de x? Também não. Então, aqui, gente, vocês extrapolam a questão quando vocês resolvem a questão. A gente é pau-mandado, ele manda e a gente o quê? Obedece humildemente. A única coisa que ele está te perguntando assim, ó, é proposição ou não? Não é, gente. E pelo mesmo motivo do 3, 4 e 5. 3, 4 e 5 é tudo farinha do mesmo saco. Esses 3 aqui, ó, isso aqui são sentença aberta. Gente, como o próprio nome sugere, o que é uma sentença aberta? É aquela que a gente não tem sentido completo. Porque olha o que acontece. Se Maria, ser evoluído de luz, pensou em 2 mais 3, 5, ok. Ela é verdadeira,
certo? Mas se Joãozinho é sempre do contra, né? Ele veio cá e pensou em 4, que ele gosta de número par. Ela vai ser o quê? Falsa. Ora, gente, tem como eu saber se o x é 3 ou é 4? Não, gente, não tem. É o mesmo motivo do exemplo 4, mesmo motivo do exemplo 3, beleza? Então, ou seja, ela é uma sentença aberta, porque a gente não sabe o valor de x, beleza? Bom, antes de eu te dar mais exemplos, tem que fazer um parênteses aqui. E, gente, volto a dizer, para o CESP, essa parte que a gente vai ver, que essa parte mais introdutória, ela é extremamente importante. Para a maioria das outras bancas, você praticamente não precisava nem dessa aula. Mas para o CESP, ela é importante. A gente vai ver que com o CESP eu consigo fazer uma bateria de 20 questões só usando essa primeira aula. Então, para vocês verem como é importante, tá? Não quer dizer que a gente vai fazer as 20, não, tá, galera? Estou dizendo assim, se você pesquisar, você encontra 20 questões só desse assunto. Nenhuma outra banca, você pode pensar em ESAF, FCC, você não consegue essa proeza. Se, quem sabe, talvez, de repente, uma, e mesmo se é possível que você não consiga, nenhuma. Queridos, é o seguinte, então aqui é uma sentença aberta porque o x não está definido. Agora, imagine que eu falasse assim, ó, para x igual a 7. Aí eu pergunto, se eu especificasse o x, é proposição ou não? Agora sim. Porque eu, você e todo mundo, na hora que for verificar, você ia fazer 7 mais 2, 9. Ah, não é igual assim, que é uma sentença falsa. Então, todos nós pensaríamos que o x vale quanto? 7. Então, se eu especificar quem é a variável, isso torna-se uma proposição, ok? Beleza. E se eu escrever assim, ó, x mais 2 é igual a 5 para... deixa eu melhorar aqui. E se eu escrevesse isso aqui? Cássia, aí você me regaçou. Então, primeiro vamos traduzir. Esse A de cabeça para baixo, ele significa para todo, né, gente? Então, ele significa para todo, para qualquer. Então, o que eu estou dizendo? X mais 2 é igual a 5 para todo x pertencente aos naturais, ok? Então, para todo x pertencente aos naturais. Aí eu te pergunto, primeira pergunta, é proposição ou não? Sim ou não? Sim, questão do CESP já, tá, gente? 99,9% dos exemplos que eu vou te dar aqui são ou do CESP ou inspirados nele, tá? Então, quando a gente faz um curso específico para uma banca, a característica é essa. É claro que eu não vou te mentir, tem um detalhe aqui que fica difícil fazer no quadro, assim, para o CESP, mas a gente vai fazer na hora das questões. Porque as frases do CESP, elas costumam ter meio metro, né? Então, aqui, por uma questão didática, não fica muito legal. Mas, na hora de fazer as questões, a gente vai pegar as frases de meio metro, ok? Ou seja, são frases grandes, e é óbvio que numa frase curtinha, certas coisas ficam mais evidentes. Numa frase maior, é mais fácil passar despercebido, ok? Beleza. Então, aqui, gente, quando eu uso essa linguagem, é uma proposição, ok? Eu transformo numa proposição. Aí vai ter aluno falando assim, mas Cássia, natural pode ser muita coisa. Quando você fala em naturais, pode ser 0, 1, 2, 3. Sim, concordo. Mas mesmo sendo abrangente, eu especifiquei. Por exemplo, se você quiser substituir o x por menos 7, pode? Não, porque ele não é natural. Se você quiser substituir o x por 0,5, pode? Não, porque é natural. Por raiz de 7, não é natural. Então, eu só posso substituir por natural. Então, quando eu falo em especificar variável, não necessariamente precisa ser pontual. X é igual a 7. Pode ser falar que x é um número natural, x é um número maior que tanto, ou seja, eu tenho que delimitar quais são os valores possíveis para aquele x. Tá claro?